Mateus capítulo 5, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Bom, irmãos, voltamos então aqui com a série, depois de uma semana que não estivemos presentes, por conta de um compromisso que tivemos. Nosso irmão Jonathan esteve aqui, né? Foi bênção. E agora vamos retomar então o nosso estudo, Sermão do Monte. E hoje nós vamos iniciar, agora sim, de vez, as bem-aventuranças. Então a gente vai falar nessa noite sobre a primeira bem-aventurança. Vamos ler o texto em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Vamos ler juntos em voz alta. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, irmãos, nós já introduzimos aqui o Sermão da Montanha, já mostramos aqui que esse sermão, apesar de estar na língua grega, a mentalidade não é ocidental, não é grega, é oriental, é hebraica. Jesus Cristo era um judeu, era um homem que tinha uma mentalidade de um judeu. Portanto, quando nós lemos a palavra bem-aventurado aqui, não significa a palavrinha que nós citamos aqui, a palavrinha grega, que tem uma ligação com uma prosperidade, com uma felicidade, num sentido material, financeiro, social. Não, o tal do Macarius, né? Não, a palavra aqui é ashrei, que é uma palavra hebraica de bem-aventurado. Ela se encontra lá no Antigo Testamento, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra hebraica lá é ashrei, que tem a ver com abençoado. Nós entendemos aqui que bem-aventurado é muito mais do que feliz, muito mais do que uma pessoa feliz, muito mais do que um sentimento. É uma bênção sobre a vida da pessoa. Então Jesus começa o Sermão da Montanha falando essas beatitudes, essas bem-aventuranças, dizendo: feliz, ou melhor, abençoado é quem? Aquele que é pobre em espírito. Veja que no capítulo 5, versículo 3, cada bem-aventurança, cada característica traz uma promessa, uma recompensa. A recompensa de ser pobre em espírito é receber o reino dos céus. Veja, aqui nós já falamos que o cristão é descrito no Sermão da Montanha, nesse início, nas bem-aventuranças, como um cidadão do reino do céu. Uma pessoa que tem uma pátria celestial, uma pessoa que tem um rei celestial e que representa o reino. Eu falei aqui que todo cristão nascido de novo, ele é um cidadão do reino e é representante do reino. Por onde nós vamos, nós somos embaixadores do reino de Cristo Jesus. Portanto, nós carregamos o nome de Jesus. A nossa reputação é a reputação de Jesus. O que nós falamos, falamos em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 17... Quer façam por palavras ou por obras, façam tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Nós fazemos tudo, devemos fazer tudo em nome de Jesus. Nós falamos em nome dele, nós agimos em nome dele. Portanto, quando nós não falamos aquilo que condiz com o seu caráter, ou quando nós não agimos de acordo com o seu caráter, nós estamos falhando no cumprimento do nosso dever como cristãos, como cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino, ele precisa representar o reino, ele precisa honrar e seguir as leis do reino, que é a lei do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse cidadão precisa andar segundo a lei do evangelho e também precisa representar o nome de Jesus por onde vai. Bom, nós já falamos disso. Eu estou só retomando o raciocínio para que nós comecemos a falar sobre o versículo 3. Eu preciso expor agora para você o versículo 3. D.A. Carson, em seu livro Sermão do Monte, na página 16, ele vai dizer assim, que a melhor tradução das palavras bem-aventurança e beatitude vem do latim beatus. Já viu aquela coisa que tem lá no meio do catolicismo, que tem alguém que é beatificado? Uma pessoa que é santificada ao ponto de se tornar uma santa ou um santo. Teve agora um jovem, né?
Lá o novo Papa já está beatificando um jovem, atribuindo ele milagre, aquela coisa toda. Essa questão da beatificação tem essa ideia de uma pessoa ser elevada num contexto de se tornar uma pessoa abençoada e santificada ao ponto de ser uma pessoa sem pecado. É uma pessoa agora que tem algum tipo de divindade compartilhada com o próprio Deus. Ela pode realizar milagres, ela pode interceder por você, segundo a visão católica romana. Então as pessoas recebem milagres desses intercessores, desses santos ou dessas santas. Essa raiz latina, beatus, é a ideia da beatitude, que tem a ver com bem-aventurança. Então, Jesus está falando para a igreja, para os discípulos, para quem quer ser discípulo, porque ali haviam grandes multidões ali, você vê isso no versículo 1, você percebe que Jesus está querendo usar uma expressão que está ligada a essa palavrinha aí, beatus, beatitude, ou bem-aventurado, ou, como nós já definimos, abençoado. Tem a ideia de bênção, irmãos. É muito mais do que feliz. A tradução de bem-aventurado para feliz, ela é pobre. A melhor tradução aqui seria, ao invés de colocar feliz os pobres em espírito, a melhor tradução seria abençoados são os pobres em espíritos. O D.A. Carson vai dizer assim: os abençoados são profundamente felizes, mas bênção não pode se reduzir à felicidade. Uma pessoa abençoada não é só feliz. Ela é uma pessoa próspera. Ela é uma pessoa que tem saúde. Ela é uma pessoa que tem maturidade. Ela é uma pessoa que tem tudo que ela precisa ter para viver. Na Bíblia, o próprio Carson continua dizendo: o homem pode abençoar a Deus, e Deus pode abençoar o homem. Aí temos uma pista para entendermos esse termo bem-aventurado. Ser abençoado, preste atenção, significa ser aprovado. Repete comigo assim: ser abençoado significa ser aprovado. Vocês estão aí? Não estão não. Falando baixo, batendo duas palmas. Vamos falar mais alto de novo? Ser abençoado significa ser aprovado. Então, a pessoa abençoada é a pessoa que tem a aprovação de Deus. Então, quando o homem, Carson dizendo, quando o homem abençoa a Deus, ele está aprovando Deus. Só que ele não está fazendo isso, obviamente, como se estivesse numa posição de superioridade. Não é o homem acima de Deus aprovando ele. Mas ele está elogiando, está louvando a Deus. Ele está bendizendo a Deus. Nós abençoamos Deus quando nós louvamos a Deus, quando nós bendizemos a Deus. Amém, irmãos? É de baixo para cima. Você não está acima de Deus, você está abaixo, declarando elogios, bendizendo, reconhecendo a grandeza, a soberania, a santidade de Deus. Isso também significa abençoar a Deus. Louvar, elogiar. Agora, quando Deus abençoa o homem, ele está aprovando esse homem da posição ao qual ele ocupa em relação a esse homem, essa mulher, da posição de superioridade. E quando ele abençoa, é que ele está se aproximando dessa pessoa. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa que está vivendo de uma maneira ao qual Deus aprova a maneira como ela está vivendo. Então quando o texto está dizendo bem-aventurados os pobres em espírito, ele está querendo dizer o seguinte: quem é pobre em espírito está vivendo uma vida ao qual Deus aprova, ao qual Deus diz, é assim que se deve fazer, é assim que deve ser, é assim que se deve viver. E como o mundo que nós vivemos é um mundo criado por Deus, não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. A maior bênção que você pode receber de Deus não é um carro, não é uma casa, não é um trabalho, não é uma faculdade, não é um casamento, não são filhos, não são netos. A maior bênção que você pode receber de Deus é a aprovação dele. É ele olhar para você e falar assim: olha, você é meu, você segue a minha vontade, você é servo bom e fiel, você é uma pessoa digna, porque você entendeu que Cristo Jesus te tornou digno naquela cruz. Você não é digno porque você é muito bom, você é digno porque você crê e porque você anda segundo a minha vontade. O meu Espírito habita e guia você. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus são aqueles que vivem uma vida agradável a Ele. Então, a gente tem que se perguntar sempre de quem é a bênção
que estamos procurando com tanto empenho é de Deus? Então é muito mais do que coisas. Tem gente que tem uma relação com Deus muito reduzida. Não, eu estou buscando a Deus para eu poder ter um emprego. Estou buscando a Deus para ter cura. Estou buscando a Deus para receber um milagre, uma porta. Estou buscando a Deus para ter uma vida melhor. Irmão, busque a Deus para que Deus diga para você: você é uma pessoa que vive fidelidade a mim. Busque viver uma vida ao qual Deus diga: eu estou aprovando a maneira como você vive. Se a bênção de Deus, J. Carson continua dizendo assim, se a bênção de Deus é mais importante para nós do que a aprovação das pessoas que amamos, por mais queridas que elas sejam, ou de colegas ou amigos, por mais influentes sobre nós que sejam, então as bem-aventuranças falarão ao nosso coração de uma maneira muito mais profunda e particular. Tem gente que agrada muito mais pai e mãe, muito mais namorado, muito mais amigo, muito mais amiga, namorada. Tem gente que agrada muito mais o patrão, agrada muito mais vizinho, agrada muito mais parente do que a Deus. Mas quando nós entendemos que a bênção de Deus, agradá-lo, é a coisa mais importante, ainda que eu não agrade a todos, ainda que tem muita gente que se afaste de mim porque eu quero agradar a Deus, mas se eu agrado a Ele, eu tenho a maior bênção sobre a minha vida. E aí eu consigo entender o sentido verdadeiro de ser bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado aqui? Então, irmão, procure agradar a Deus acima de qualquer outra pessoa. Uma outra observação importante sobre o tema das bem-aventuranças é que nenhuma das bênçãos prometidas nas bem-aventuranças, nas 8 bem-aventuranças, são aleatórias. Na verdade, elas vão fluir naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, do caráter dessa bem-aventurança. Por exemplo, não é à toa que aquele que é pobre de espírito recebe como recompensa o reino do céu. Porque quando você pensa em reino, irmão, você pensa numa coisa o quê? Reino. É uma coisa grandiosa? Um reino possui riqueza? Ou não? Reino possui poder? Ou não? Possui algum tipo de glória, de brilho, de beleza? Possui grandeza? Então, esse reino do céu é dado ao pobre em espírito. Quem é rico em espírito não recebe o reino de Deus. Pegou aí? Não é à toa que é assim. Por exemplo, versículo 6. Dá uma olhadinha no versículo 6 aí. O que está escrito aí para você no texto? O que está escrito aí? Bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De pão, de água, é de quê? De justiça. Qual é a promessa? Qual é a recompensa? Saciado com o quê? Com justiça. Quem tem desejo por santidade vai ser saciado com santidade. Justiça aqui não é justiça do governo federal, nem do STF, não é justiça humana, não é justiça social dos progressistas da esquerda brasileira, não. Ele está falando aqui de justiça no sentido de retidão moral, pessoal. Quem tem fome e sede de ser santo, vai ser o quê? Cada vez mais santo. Quem quer fazer a vontade de Deus vai fazer cada vez mais a vontade. Essa é a bênção. Essa é a recompensa. Quem tem fome e sede de obedecer a Deus vai receber como recompensa a capacidade de obedecer cada vez mais a Deus. Versículo 7, o que está dizendo aí? Bem-aventurados os misericordiosos. Qual é a recompensa? Quem tem desejo de agir com misericórdia vai receber de Deus o quê? Misericórdia. E quem não é misericordioso vai receber o que de Deus? Juízo. Da maneira como você mede, você será medido. Da maneira como você julga, você será julgado. Vai no capítulo 7. Você vai ver ano que vem, com certeza. Mas depois no capítulo 7 você vai ver lá. À medida como você julga as pessoas, você vai ser julgado. Sabe por quê? Porque o juízo feito sem misericórdia, o juízo parcial, temerário, o juízo da vingança, o juízo do apontamento, o juízo maligno, atrai para si o juízo divino. Você vai ser julgado. Mas quando você pratica misericórdia, quando você perdoa, quando você caminha com aquela pessoa que está errando com você, quando você dá mais uma chance, é paciente, quando você é misericordioso, você alcança de Deus o que, irmãos? Diga! Vocês estão aí ou não? Não estão não. Vocês não estão não. Vocês estão aí ou não? É para acordar mesmo, irmão.
Tem gente que está me olhando, mas eu estou vendo, eu vejo nos seus olhos. Eu vejo o sono nos seus olhos. Você trabalhou muito hoje? Quando eu vejo o jovem com uma cara de sono, trabalhou, né? Trabalhou também, né? Vamos lá. Então a bênção está relacionada com a condição. A gente vai ver isso mais com calma depois. Nós precisamos também notar que essas duas bem-aventuranças, ou melhor, existem duas bem-aventuranças que prometem a mesma recompensa. A mesma recompensa. Versículo 3 nós lemos: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vá no versículo 10. É a última bem-aventurança. A oitava, o que está dizendo aí? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O J. Carson vai dizer que o seguinte: começar e terminar com a mesma expressão é um recurso de estilo de oratória chamado inclusio. Isso significa que tudo que se encontra entre essas duas bem-aventuranças, ou seja, essas duas expressões iguais como duas molduras, se organizam em torno do mesmo tema. Nesse caso, o reino do céu. Na verdade, está mostrando o seguinte: do versículo 3 ao 10, ele está mostrando quais são as bênçãos de alguém que recebeu o reino dos céus. Tudo que é descrito entre o 3 e o 10. Deu para entender? Então, inicia com a recompensa do reino do céu e termina com a recompensa do reino do céu. Todas as demais recompensas e todas as demais bênçãos estão ligadas à realidade de alguém que já está e recebeu o reino do céu. É daí que Carson vai chamar as bem-aventuranças, todas elas, de normas do reino, lá no seu livro. Vamos lá. Vamos ler de novo o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Começaremos falando o seguinte, irmãos: essas bênçãos todas são espirituais. Eu escutei um pastor pregando sobre esse tema das bem-aventuranças, e ele falou assim: meus irmãos, essas bem-aventuranças não são relacionadas à igreja. Por quê? Porque essas bem-aventuranças não são coisas boas para nós cristãos. Por quê? Não é bom chorar, ele falando, tá? A opinião dele, como ele leu a Bíblia. Não é bom chorar, não é bom ter fome e sede de justiça, não é bom ser pobre em espírito. E aí ele quis dizer o seguinte: que essas coisas são coisas que nós precisamos promover na sociedade. Ele é um pastor meio político, meio da ideologia política. Ele está querendo dar uma ideia de que isso aqui tem a ver com você fazer justiça social, de você ajudar os pobres, porque você tem que lutar contra a pobreza e contra as indiferenças, desigualdades sociais. Ele foi para essa linha aí. Só que ele esqueceu de um ponto: o reino de Cristo Jesus não é um reino de visível aparência. O reino de Cristo Jesus não é um reino geográfico, pelo menos não agora. O reino se revelou primeiro na salvação dos pecadores, portanto esse reino na essência é um reino espiritual. Essas bênçãos, irmãos, são bênçãos espirituais, e elas só serão alcançadas quando as pessoas nascerem de novo. Ninguém vai ser um bem-aventurado no reino de Cristo sem antes nascer da água e do Espírito. Ninguém vai viver essas verdades sem antes nascer de novo. Isso aqui é para quem converteu-se a Jesus, é para quem de fato o Espírito Santo agora habita. A verdade, irmãos, é que tem muita gente que não vai viver a palavra de Deus, sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Tem gente que não vai dar evidência de conversão porque não nasceu de novo. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa não vai à igreja, a pessoa não dá testemunho, a pessoa age como uma pessoa ímpia, a pessoa reproduz o padrão do mundo por uma razão muito óbvia: a pessoa não nasceu de Deus. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, por conta de uma falha da igreja no próprio discipulado dela, ela não consegue ajudar essa pessoa a entender que, olha, por mais que você tenha vindo à igreja desde pequeno, por mais que você tenha passado pelas águas do batismo, se você não crescer espiritualmente, se você não andar no Espírito, se você não abandonar as cobiças da carne, se você não estiver em constante luta contra o pecado, significa que você não é salvo. Isso tem que ser falado, irmãos. Existe o salvo e o que não é salvo. Tem o convertido e o não convertido. O que é salvo cresce em arrependimento. O que é salvo cresce na fé. O que é salvo reconhece seus pecados, se arrepende, luta, continua querendo mudar, querendo se submeter à palavra de Deus. Mas quem não é, resiste à palavra de Deus, se afasta da presença de Deus, rejeita as coisas de Deus, não anda com Deus. Sabe onde vai parar? Infelizmente, irmão, se não se arrepender aí em tempo, vai parar onde? Quando Jesus vai dizer Senhor, Senhor, em teu nome, ele está falando para quem? Ele está
está falando para muita gente que andou no meio dos discípulos. O fato de eu e você andar no meio dos discípulos não nos torna bem-aventurados, ou seja, abençoados, ou seja, aprovados. A questão aqui é sobre quem é aprovado. A questão aqui é sobre quem nasceu de novo e anda no Espírito. As bênçãos são espirituais, por isso só podem ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Nada que você vai alcançar de maneira natural. É tudo recebido de maneira sobrenatural. Repete após mim aqui. Viver as bem-aventuranças. Você pode falar alto, por favor? Viver as bem-aventuranças é para quem nasceu de novo. E só é possível pelo poder do Espírito Santo. Você entendeu isso, amém? Outro ponto importante é que, irmãos, se a graça de Deus não está operando em nossa vida, a gente não vai nem entender essa palavra. Isso aqui não faz o menor sentido. Mas vamos lá. O que não é pobreza ou humildade de espírito? Antes de eu explicar o que é ser humilde de espírito, eu preciso explicar o que não é ser humilde de espírito. Vocês estão aqui? Acorda aí. Vira para o seu irmão que está perto de você e fala assim: aí, acorda aí, desperta tu que dormes. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, não é humildade de espírito a ausência de dinheiro ou de bens materiais. Isso não é ser humilde de espírito. Não, eu sou muito pobre. Inclusive os franciscanos católicos romanos acharam que esse versículo era a base para se estabelecer voto de pobreza, porque eles acharam, porque leram Lucas, e Lucas não aparece lá pobre de espírito, só fala bem-aventurados os pobres, então eles acham que há algum tipo de santificação em ser pobre, ou na pobreza. Não. Ser pobre não torna alguém rico espiritualmente. Tem pessoas que são pobres, mas dependem do dinheiro mesmo assim e colocam sua segurança no dinheiro mesmo assim. Tem gente que não tem muito dinheiro, mas o pouco que tem se apega e o dinheiro se torna o Deus da vida dela. Não necessariamente o rico. O problema da riqueza, o problema do ser rico não é ter muito dinheiro, é colocar o seu coração no dinheiro e confiar mais no dinheiro do que em Deus. É adorar o dinheiro ao invés de adorar o próprio Deus. Agora, você pode ter muito dinheiro e ainda assim confiar mais em Deus do que no dinheiro. Você pode prosperar financeiramente e ainda assim Deus ser o seu Senhor. Não tem problema nenhum. E você pode ser rico financeiramente e ser pobre de espírito. Porque essa é uma condição espiritual. Amém ou não? Amém. Então, não é humildade de espírito o fato de você não ter dinheiro ou ter pouco dinheiro. Ou o fato de não ter muitos bens materiais. Isso não torna uma pessoa pobre de espírito. Outra coisa que não é pobreza de espírito é pobreza de consciência espiritual ou falta de coragem para buscar as coisas espirituais. Não é sobre isso que estamos falando. Não estamos falando de você ser uma pessoa fraca na fé, uma pessoa vazia de conhecimento bíblico, ou com pouca vontade de conhecer a palavra de Deus e conhecer o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que não é ser pobre de espírito, não é ser uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, introvertida. Não, porque essa pessoa é humilde. Aquela pessoa mais tímida, que não gosta de ficar andando em público, não fala em público, aquela pessoa envergonhada, aquela pessoa mais quieta, mais sabe, simplesinha no trato, isso não é ser humilde de espírito. Outra coisa que não é ser humilde de espírito, não é ter essa falsa modéstia. Já viu aquela pessoa que gosta de mostrar humildade? Ela fala assim: pastor, eu sou uma pessoa simples. Pastor, eu sou uma pessoa que ninguém dá valor. O Martin Lloyd Jones, no seu livro, ele vai dizer uma história de um diácono que chegou para ele estava fazendo uma viagem para pregar numa igreja, e esse diácono pegou a mala dele, forçou a barra para pegar a mala dele, falou: não, me dá, me insistindo para pegar a mala, e depois falou para ele assim: olha, pastor, eu tenho que pegar a sua mala, e eu vim aqui te buscar, porque eu sou o diácono mais desprezível que ninguém dá valor. Eu sou aquela pessoa que ninguém reconhece. Eu sou o último dos diáconos. Tanto que eu estou aqui. E ele ficou falando tanto isso, ele ficou insistindo, até que o pastor pudesse dar um tipo de reconhecimento. Enquanto o pastor não falava para ele: meu irmão, mas tu é um servo bom e fiel, tu é uma bênção, tu é um homem bom. Enquanto ele não foi elogiado, ele ficou repetindo aquilo até ser elogiado. Isso não é ser humilde de espírito, isso é ser falso humilde. Porque essa pessoa, no fim das contas, está falando isso buscando aprovação. Ela está falando, clamando por elogio. Quem entendeu? Amém. Deu para entender, irmão? Amém.
Lembra da história do bolo? Já contei aqui 1000 vezes. A irmã do bolo, da festividade da igreja, aniversário da igreja, encerramento, pastor lá, falando lá, listagem, aquela listagem do mal, que tem que botar o nome de todo mundo, agradecer o ministério tal, agradecer o coro das crianças, agradecer os diáconos, agradecer o fulano de tal, aí o irmão que patrocinou, o irmão que pagou o cachorro-quente, agradecer a irmã que ensaiou as crianças, uma listagem, e aí todo ano aquela irmã fazia o bolo. Lembra dessa história? Ou não? Quem lembra aqui? Eu falei isso aqui, não falei não? Falei, né? E aí a irmã do bolo, que todo ano fazia o bolo do aniversário, o bolão. Quem sabe um bolo desse domingo, não? Eu não sei. Aí o bolo do aniversário, o bolo da comemoração, de repente aquela irmã, naquele ano o pastor citou todo mundo, mas esqueceram de botar a irmã do bolo. E a irmã do bolo não estava lá. A irmã estava sentada no meio da igreja ali, ó. Daqui a pouco a irmã virou para trás e falou assim, ó: ano que vem não vai ter mais bolo. Virou para quem estava até, sabia nem quem era, virou e falou assim: não faço mais, nunca mais, se depender de mim não tem mais bolo. Porque, irmão, falsa humildade. Eu faço por amor. Você faz por amor? Você faz por amor, mas se tu não for reconhecido, tu para de fazer, né? Então, assim, humildade de espírito não é isso não. Esse coitadismo, isso não é humildade de espírito. Aquela pessoa que sempre fala que, não, porque eu sou sofredor, porque eu sofro tanto, porque eu não consigo e tal. Você está sempre falando de si mesmo. Você não percebe isso? Você não percebe que você só está olhando para si? E isso é o problema da humildade de espírito. O humilde espírito não está olhando para si. Calma que eu vou chegar lá. Uma outra coisa que não é humildade de espírito, não é sufocar a sua personalidade, buscando uma máscara de piedade. Lembra aquela pessoa que tem um gênio? Irmão, gênio tem que ser controlado. Mas tu não precisa fingir que é manso, não. Pedro foi Pedro até morrer. Pedro era aquele homem autoconfiante, aquele homem que se impunha, aquele homem que tomava frente. Ele continuou fazendo assim. Mas claro que ele foi amadurecendo e se tornando mais parecido com Jesus. Mas Pedro não virou João para ser humilde de espírito. Tem gente que começa a ir para a igreja e começa a fingir o que não é. Aí sabe o que acontece, irmão? Quando você fica o tempo todo vestindo a máscara, ser quem não é por muito tempo acaba cansando. Você fica ali, ó, ô pastor. Mas você não é assim. Chega uma hora que, ó, a máscara cai. Tu põe para fora quem você é de verdade. Então, ser humilde de espírito não é sufocar a personalidade, não é buscar essa aparência de simplicidade. Não, eu sou muito simples, irmão. Seja você mesmo. Porque ser humilde de espírito não tem a ver com a aparência, não, de comportamento, não. Então, pastor, o que é ser humilde de espírito? Abra sua Bíblia em Isaías 57. Vamos descobrir. Enfim, fiz toda essa introdução, todo esse desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui. Isaías 57, versículo 15, meu irmão. Aqui está o texto para te mostrar o que é ser humilde de espírito. Quem são os humildes de espírito? Vamos ler? Acompanha comigo aí. Versículo 15, Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vá agora mais um pouquinho adiante aí, capítulo 66 de Isaías, versículo 2. Abra a Bíblia, Isaías 66, versículo 2. O que é ser humilde de espírito, pastor? Leia comigo. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem é humilde de espírito? É a pessoa que reconhece a sua falência espiritual. J. Carson vai dizer: a pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. João Calvino vai dizer: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Quem é pobre de espírito? Quem
foi reduzido a nada diante da glória de Deus. Quem é pobre de espírito é quem agora repousa unicamente na misericórdia de Deus. Quem é pobre de espírito é quem tem coração quebrantado. Quem é pobre de espírito é quem tem coração contrito. É quem de fato reconhece que depende totalmente de Deus e da sua misericórdia. Não tem nenhuma gota de justiça própria. Não se orgulha de nada, não fez nada de bom. Sabe que tudo que faz de bom é a graça de Deus fluindo na sua vida. Portanto, ser pobre de espírito, irmão, é ser totalmente dependente da graça de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. John Stott vai dizer algo brilhante sobre isso. Ele vai falar assim, eu vou ler para você. Ele diz assim: esses que são humildes de espírito, e somente esses recebem o reino de Deus. Então, quem vai receber a recompensa? Volta lá para Mateus 5:3. Mateus 5:3, quem vai receber a recompensa? Quem vai receber o reino? Quem vai receber o reino? Os pobres. Quem são os pobres? Os que são contritos de coração, os que são totalmente conscientes que sem Deus não são nada. Quem são os pobres de espírito? Os que dependem totalmente de Deus, os que repousam na misericórdia de Deus. Eles não batem no peito em relação a nada do que fazem. Eles não se acham bons em nada. Eles olham para Deus e falam: sem ti eu não sou nada, eu não tenho nada e eu não posso fazer nada. Esses vão receber como recompensa diga alto, meu irmão, o reino dos céus. John Stott vai dizer: esses recebem o reino, pois o reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Você não pode merecer a salvação, você não vai merecer nunca. Você nunca vai receber a salvação se não for pela graça de Deus. Ele continua: tem de ser aceito com a dependente humildade de uma criancinha. É engraçado, irmãos, porque veja, estou terminando já, tá? Engraçado porque imagina uma criancinha como o Arthurzinho de 1 ano e pouquinho, que não consegue nem falar ainda português, igual meu sobrinho Tiago também, que não fala português ainda, fica falando né? Às vezes tu entende, né? Às vezes tem que ver como é que ele está falando. Mas essa criancinha, ela está numa condição que ela sabe que ela não tem como fazer nada sozinha. Ela depende para comer, ela depende para dormir, ela depende para se vestir, ela depende para tudo. E Jesus vai dizer assim: para você receber o reino tem que se tornar como uma... Gente, o Arthur, como o Tiago, já nasceu no pecado. A criança não é perfeita. A criança já tem aquele gênio. Engraçado ver às vezes o Arthur dando... O Tiago também, às vezes lá meu sobrinho de um ano, também dá aquele... Criança é... A Bíblia fala, Salmo 51, que em pecado me concebeu minha mãe. Criança já precisa de salvação. Agora, irmão, quando o texto fala de uma criança para receber o reino, está falando do quê? Dessa simplicidade, dessa necessidade total de alguém superior. Para receber o reino de Deus tem que ser como uma criança. Para receber o reino tem que ter a humildade de uma criança. Deu para entender, irmão? O John Stott continua falando assim: assim, bem como no começo do Sermão do Monte, Jesus contradisse todos os juízos humanos e todas as expectativas nacionalistas do reino, aquela expectativa política, de um reino político grande, caiu por terra. O reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso. O reino é dado às criancinhas, bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de obtê-lo através de sua bravura própria. Nos tempos de Nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus, não foram os religiosos, que se consideravam ricos, tão ricos em méritos, que agradeciam a Deus por seus predicados, por suas qualidades. Lembra da história do publicano e o fariseu, que Jesus contou? Quem lembra disso? Quem Jesus estava elogiando ali, o fariseu ou o publicano? Um publicano. Mas quem era o considerado todo errado ali? Era o fariseu ou o publicano? O publicano era considerado traidor de Israel. Arrancava impostos do povo de Israel para dar para Roma, para o governo romano, para o império. Então o publicano era o errado. Mas quem estava mais próximo de Jesus? Publicano ou o fariseu que todo dia ia para a sinagoga? Que andava com a Torá na mão? Deu para entender, irmão?
Porque o fariseu, ele não recebia o reino, sabe por quê? Porque ele era autossuficiente, porque ele era orgulhoso, porque ele era altivo, porque ele não dependia de Deus, porque ele não era humilde de espírito. Mas o publicano, que muitas vezes orava dizendo: tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, esse estava mais próximo do reino do que aquele religioso que não conseguia reconhecer a necessidade que ele tinha de Deus. Amém? Mas também, Stott vai dizer, nem os zelotes receberam o reino. Eles sonhavam com o reino através do sangue, da espada. Mas quem recebeu o reino? Os publicanos e as prostitutas. O refúgio, ou seja, a escória, o esterco da sociedade humana. Esses que sabiam que eram tão pobres que não tinham nada para oferecer nem para receber. Irmãos, só vai entrar no reino quem entrar com a mão vazia. No sentido de, olha, eu não tenho mérito nenhum para chegar aqui na eternidade. Eu só estou aqui por causa da tua graça. Mas as tuas obras foram feitas pela graça de Deus na minha vida. Você não faz boa obra sem a graça de Deus. Você não obedece a Deus sem a graça dele. Você não faz a vontade dele sem o poder do Espírito dele. Jesus fala para nós aqui essa noite: sem mim, repete, sem mim, nada podeis fazer. É isso. Então até o que você faz de bom é graça. Tudo que podiam fazer, Stott termina dizendo, era clamar pela misericórdia de Deus, e ele ouviu o seu clamor. Engraçado que nesse livro dele, a mensagem do Sermão do Monte, contra a cultura cristã, ele vai citar a igreja de Laodiceia. Quem lembra da série aí, das igrejas do Apocalipse? Lembra de Laodiceia? Qual foi o grande pecado de Laodiceia, irmãos? Foi o orgulho. Uma igreja que não era composta de humildade espiritual. Ele vai dizer assim, ainda nesse livro: esta igreja visível, apesar de toda a sua profissão cristã, apesar de professar fé cristã, não era de modo nenhum cristã verdadeiramente. Autossatisfeita e superficial, era composta, de acordo com Jesus, de cegos e mendigos nus. Mas a tragédia é que eles não admitiam isso. Eram ricos, não pobres, de espírito. Ainda hoje, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é a condição de reconhecer a própria pobreza espiritual. Deus ainda continua despedindo os ricos de mãos vazias. Como disse Charles Spurgeon, para subirmos ao reino, é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Ninguém vai chegar lá no céu sem antes se humilhar na presença de Deus e clamar pela sua misericórdia. Para terminar, humilde espírito, você pode ver na Bíblia, você vê, por exemplo, em Gideão, quando ele recebe a visita do anjo, que anuncia que ele vai fazer uma grande obra, ele fala, não, isso é impossível, eu pertenço à menor tribo de Israel e à menor família dessa tribo. Aquilo era verdade. Ele era o menor, ele é da menor tribo e era o menor da sua casa. Ele não era um homem capaz em si mesmo de fazer uma obra grande como foi anunciada. Moisés também fez isso. Ele reconheceu diante de Deus a sua inadequação, a sua insuficiência. Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? E isso era verdade. Era um homem que sabia quem ele era diante de Deus. Isaías, na profecia, lá no capítulo 6 do seu livro: ai de mim que estou perecendo, sou um homem de lábios impuros. No Novo Testamento nós temos o apóstolo Pedro, mesmo sendo um homem agressivo, que prevalecia sobre os outros, e era dotado de grande confiança em si mesmo, ele demonstrou humildade de espírito quando viu o Senhor. Em Lucas 5, versículo 8, ele vai dizer: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Ele já teve alguma visão da glória de Deus e conseguiu reconhecer que ele era nada diante de Deus. Ainda conseguiu elogiar o seu próprio colega de ministério, o apóstolo Paulo, lá em 2 Pedro 3, 15 e 16. E conseguiu, mesmo sendo quem ele era, com a sua personalidade, crescer na humildade de espírito. O apóstolo Paulo, nós vemos também a mesma atitude, irmãos. Um homem cheio de virtudes, de sabedoria, de conhecimento, de potencialidades, mas que lutava muito contra o orgulho. Então, irmãos, olha só, para a gente poder acabar, não se é abençoado nem aprovado sem uma total consciência de dependência de Deus. Se você não reconhecer a sua insuficiência, se você não reconhecer a sua pequenez, se o teu coração não for contrito, você não vai receber o reino de Deus. E o Senhor Jesus, obviamente, foi o maior exemplo de humildade de espírito. Ele mesmo disse no Evangelho: nada faço por mim mesmo. Ele mesmo se tornou semelhança de carne pecaminosa, sendo ele Deus. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele, sendo igual a Deus,
não fez questão de colocar isso como uma condição para ele prevalecer. Pelo contrário, ele se humilhou a si mesmo. Isso é ser humilde de espírito. É você reconhecer que você tem que se esvaziar do seu ego, das suas virtudes, e se encher das virtudes de Deus. Lloyd Jones, para terminar, vai dizer: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia. A pergunta que eu faço para você essa noite, para a gente poder orar: nós somos assim? Essa é a pergunta. Você é humilde de espírito? O quanto na relação com Deus, quando você ora, irmãos, nós começamos a perceber uma pessoa que não tem isso, quando ela começa a orar e ela só ora por ela, pela família dela, pelas coisas dela, a incapacidade de se humilhar, a incapacidade de pedir por outros, a incapacidade de ter o mesmo coração que Jesus revelou. Então a nossa oração nessa noite tem que ser: Senhor, que diminua eu, que cresça o Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos viver as bem-aventuranças. E a primeira delas é ser humilde de espírito. Deles é o reino dos céus. Semana que vem nós voltamos e vamos falar da próxima bem-aventurança. Qual é a próxima? Bem-aventurados os que... E qual é a recompensa? Serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém.